Olá, vamos ao terceiro exercício. Esse é um exercício do livro, um exemplo, né? Do livro Fox McDonald, que também está lá na sua plataforma Google Classroom, tá? Esse exercício, ele fala o seguinte: é um exercício para você verificar, né, se você entendeu bem o que é viscosidade, tensão de cisalhamento de um fluido newtoniano, tá? E aí ele fala o seguinte: uma placa infinita move-se sobre uma segunda placa, havendo entre elas uma camada de líquido, como mostrado aqui nessa figura, tá? Para uma pequena altura da camada igual a D igual a 0,3 milímetros, tá? Podemos supor uma distribuição linear de velocidade de líquido. Isso aqui você já viu em vários outros exemplos, tá? A viscosidade do líquido, essa aqui é uma viscosidade do tipo, vou colocar aqui, ó, dinâmica ou absoluta, tá? Essa viscosidade é igual a 0,0065 grama por centímetro vezes segundo. E sua densidade relativa é igual a 0,88. Determine, então ele já traz aqui nesse desenho para você os eixos, tá? As orientações de eixos, eixo X para a direita, eixo Y para cima. Ele fala para você que essa velocidade U é 0,3 metro por segundo, essa distância total é igual a 0,3 milímetros, tá? E ele quer saber, na letra A viscosidade absoluta do líquido. Na letra B, ele quer saber a viscosidade cinemática desse líquido. Na letra C, a tensão de cisalhamento. Na letra D, a tensão de cisalhamento, na letra C, tensão de cisalhamento na parte superior da placa. E aí, na letra D, na parte inferior da placa. O sentido de cada tensão cisalhantes na letra C e D. Então, a gente vai entender isso aí. Os dados do exercício. Ele te fala aqui que há um perfil linear no líquido entre placas paralelas e ditas infinitas, né? Aí ele chama a viscosidade que antes, né, a gente estava entendendo como mi, ele chama dessa letrinha aqui, delta, né? Mas vamos substituir, vamos fingir aqui que é mi, ok? Vamos fingir então que é mi. A densidade relativa ele chama de SG, ok? Então, ele quer, então, primeira fase na letra A, o Mi, e ele quer isso na unidade de Newton, vezes segundo, dividido por metro ao quadrado, tá? Então, vamos por partes, vamos entendendo as coisas pouco a pouco, e vamos entender o que a gente tem. Então, na letra A, ele te dá o Mi, certo? Ele te dá o Mi, só que ele te dá o Mi numa unidade diferente. Grama por centímetro vezes segundo. Você concorda comigo que a unidade de grama não é sistema internacional, centímetro também não é. Então, aqui a gente vai precisar fazer algumas transformações de unidade, tá? Ainda bem que você aprendeu bem a primeira fase, que essa aqui vai ser moleza. 1 quilograma tem 1000 gramas, ok? Daqui eu já posso eliminar grama com outra grama, ok? Vou mudar de cor aqui. Vamos transformar os centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, ok? 100 centímetros. E aqui eu também posso fazer
este corte com este corte. Tá? Deixa eu desabilitar aqui. Agora, eu posso, então, fazer essa continha e vai me dar o quê? Bom, eu ainda posso fazer até uma simplificação, se eu quiser, com esse 100, com esses 2 zeros aqui. Isso aqui vai me dar, então, 6,5 vezes 10 a menos 4 quilograma dividido por metro vezes segundo. Bom, você se lembra que um newton, ele equivale a quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado? Você lembra disso? Que esse pode ser uma equivalência, então 1 quilograma igual a 1 newton igual a 1 quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Eu posso pensar em fazer a transformação. Como que eu faria isso? Eu pegaria isso aqui, que eu tenho, tá? E faria 1 newton dividido por 1 quilograma vezes metro vezes segundo a menos 2. Tá? Daqui eu posso, então, eliminar o quilograma. Ok? E posso rearranjar tudo isso aqui. E vou ficar, então, com 6,5, 10 a menos 4, tá? Esse segundo a menos 2 aqui, eu posso eliminar um desses apenas e vou ficar com 1, tá? Então, eu vou ficar com newton vezes segundo, porque ele tá aqui embaixo, ele passa para cima, tá? Dividido por metro quadrado. Ok? Porque eu tenho aqui mais aqui, metro quadrado. Newton vezes segundo dividido por metro quadrado. Você sabe que isso aqui é a resposta, né? Da viscosidade. Newton por metro quadrado é Pascal. Pascal vezes segundo. Então, essa aqui é a minha resposta final, tá? Essa aqui é a resposta final do exercício. Perceba que nós fizemos transformações de unidades aqui. E depois eu peguei esse artifício aqui, esse artifício é absolutamente real, né? Claro, 1 newton equivale a 1 quilograma dividido por 1 quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. E essa equivalência eu posso inserir dentro do meu sistema, né? Através de razão e proporção, e chegar lá na unidade final. Apesar de eu saber que isso aqui é absolutamente igual, tá? Igual a Pascal vezes segundo, eu quis fazer a comprovação aqui com vocês, tá? Bom, encontramos então a letra A. Vamos então para a letra B. Letra B. Na letra B, vamos perceber aqui o que ele pede. Ele quer a viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática. Eu vou fazer a letra B toda de outra cor aqui, para deixar colorido. Então, letra B. Viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática tem essa letrinha aqui, é a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica, tá? Ele te dá neste exemplo aqui, né, nesse exercício aqui, então, ele pede a cinemática, você tem do exercício anterior a dinâmica, tá? Viscosidade dinâmica aqui, ok? Você tem outra informação de densidade relativa de 0,88. Percebe que aqui ele está usando SG. SG equivale a DR, ok? São equivalentes, tá? E aí você sabe
que a densidade relativa, ela é igual a uma densidade do meu óleo, se eu não me engano é óleo, ou é um líquido? Apenas um líquido qualquer, né? Então, ele está falando de um líquido qualquer. Então, a densidade desse líquido dividido pela densidade de referência, ou massa específica de referência. A massa específica de referência, como eu já tinha comentado durante a explicação dos slides, a gente sempre utiliza a densidade da água, ou massa específica da água, que é 1000 kg por metro cúbico, ok? E daqui eu substituo, então, esse valor aqui, né? E obtenho, então, o meu valor de massa específica do líquido, tá? Porque eu tenho aqui a densidade de referência, né? Do meu líquido, densidade relativa, desculpa, densidade de referência. Vezes a de referência aqui. Então, do líquido vai ser igual a 0,88 vezes 1000 quilogramas por metro cúbico. Percebe que o 0,88, ele não tem unidade, então ele é adimensional, tá? Ele é adimensional. Então, isso aqui do líquido, massa específica desse líquido, é igual a 880 kg por metro cúbico, ok? Bom, tudo isso porque eu tenho, então, a viscosidade dinâmica desse líquido. E quero achar o quê? A viscosidade cinemática desse líquido, ok? Que vai ser, então, o μ do líquido dividido pela massa específica desse líquido, ok? Que é 6,5 vezes 10 a menos 4 Pascal, Pascal vezes segundo por 880 quilograma metro cúbico. Quilograma vezes metro a menos 3, tá? Do líquido, então, vai ser 7,838, desculpa, 10 a menos 7, em que unidade? Metro quadrado por segundo. Eu vou frisar aqui o exercício, né, esse trecho aqui. Como é que eu sei que é metro quadrado vezes segundo? Vou fazer a parte aqui para você, só o trecho dessa unidade, tá? Então, vou pegar isso aqui e vou fazer ali embaixo. Então, Pascal vezes segundo dividido por quilograma vezes metro a menos 3. Bom, Pascal é Newton por metro a menos 2, certo? Ou vezes metro a menos 2, desculpa. Dividido por quilograma vezes metro a menos 3. Vou abrir Newton. Newton é quilograma. Newton é força, força é massa vezes aceleração. Então, é massa vezes o equivalente de aceleração, tá? Quilograma, metro a menos 3, tá? Então, primeiro, o que eu fiz? Peguei o Pascal e fiz a equivalência dele. Depois, eu peguei o Newton e fiz a equivalência dele aqui, ok? Newton é quilograma, metro, segundo a menos 2, tá? Agora, eu venho aqui e consigo fazer já as minhas eliminações, correto? Então, vou ficar com metro a menos 3, passa para cima. Opa, errei alguma coisa aqui. Aqui, esqueci de copiar um trecho. Eita. Metro a menos 2 vezes segundo, porque esse daqui é Newton.
tinha esquecido de copiar. Vou fazer as minhas equivalências aqui. O quilograma eu corto normalmente. O metro menos 3, eu consigo cortar um pedaço com esse metro menos 2. Ainda tem um metro menos 1 aqui, tá? Tenho aqui, então, vou ficar no final, né, com metro vezes segundo a menos 1 em cima. E ainda vou ficar com o metro a menos 1 embaixo. Metro a menos 1 passa para cima, vezes o outro metro menos 1, segundo a menos 1 passa para baixo. Então, eu vou ficar com metro ao quadrado vezes segundo, ok? Então, vou ficar aqui com a unidade final aqui, tá? Opa! A unidade final, tá bom? Então, se você reparar que a gente consegue, então, pegamos aqui, chegamos aqui em cima, tá? Bom, isso foi letra B. Letra C. Vamos fazer a letra C. Deixa eu adicionar uma página. Aqui. Na letra C, ele te pede qual é a tensão de cisalhamento na placa superior em unidades de Newton por metro quadrado, tá? Então, eu vou colocar aqui letra C. A letra C, então, a gente vai usar a lei de Newton de viscosidade, ok? Lei de Newton de viscosidade vai me falar que tensão de cisalhamento é igual a viscosidade dinâmica, né, ou absoluta, vezes um diferencial de velocidade em x divididos por diferencial da altura em y, tá? Você já sabe dos exercícios anteriores, tá? Vou fazer em azul aqui, azul escuro. Você já sabe dos exercícios anteriores que esse diferencial é um delta, né? É um final menos o inicial, ok? Então, eu posso reescrever isso aqui, substituindo os valores que eu já tenho de viscosidade, tá? Que a gente calculou anteriormente. Vezes, então, essa variação de velocidade. Então, U no infinito menos U zero dividido por Y do infinito menos Y zero, ok? Repara que esse valor aqui, ele nada mais é do que o Y da camada limite, tá? Ele é o máximo de velocidade, ou seja, lá da camada limite. Então, eu tenho que essa tensão de cisalhamento é 6,5 vezes 10 a menos 4 quilograma por metro vezes segundo, vezes a velocidade de 0,3 metro vezes segundo a menos 1, menos 0, certo? Divididos por 0,3 vezes 10 a menos 3 menos 0, ok? Isso aqui está em metros. Eu botei unidade aqui, mas eu deveria ter colocado fora. Ok? Vou fazer todas as continhas necessárias aqui e vou obter um valor de 0,65 Pascal, ok? Pascal. Você sabe que tensão de cisalhamento tem a unidade de Pascal. Verifique aí, neste momento,
as unidades, tá? Veja se você encontra a unidade de Pascal, tá? Então, verifica nesse momento aí no seu caderno, tá? Se você encontra essa unidade de Pascal, se você tá com dificuldade ainda nas unidades, tá? Isso a letra C. Na letra D, ele vem me perguntando o seguinte, tá? Na letra C, ele pergunta qual a tensão de cisalhamento na parte superior. E aí, na letra D, ele pergunta qual é a tensão de cisalhamento na placa inferior, tá? Na placa inferior. Vamos pensar aqui, eu vou pensar aqui com você. A tensão de cisalhamento, ela sempre ocorre, né? Ela sempre ocorre no sentido contrário, tá? Ela sempre vai ocorrer no sentido contrário ao escoamento da força, tá? Ou escoamento da velocidade. Se você tá escoando para cá, então quer dizer, se a velocidade na placa superior aqui, né? Se você tá andando aqui, daqui para cá, nessa direção, da esquerda para a direita, você vai ter resistência se você está andando da esquerda para a direita, você tem resistência da direita para a esquerda, certo? Então, para cá seria a força tangencial que está fazendo o quê? Tensão de cisalhamento, tá? Na parte superior, ok? Como há absoluto equilíbrio no sistema, necessariamente, na parte de baixo, eu tenho, então, uma tensão de cisalhamento no sentido contrário, tá? Necessariamente eu estou com o sentido contrário à parte de cima. Então, essa tensão de cisalhamento, né, na fase, né, nessa faixa aqui anterior, ela é reação da parte superior, tá? Ela é sempre reação. Então, vamos compreender, então, o que eu tenho. Então, a tensão de cisalhamento na placa superior, ela existe, e ela existe, né, e ela tem o valor, aliás, a tensão de cisalhamento na placa superior, ela existe, e na inferior também existe, tá? A placa superior, então, ela é uma superfície de Y, tá? A tensão, então, age no sentido negativo, tá? Então, ela tem sentido negativo. As duas são iguais em módulo, tá? Porque senão eu não tenho equilíbrio nesse sistema. Então, a placa inferior, né? Ela age, né? No sentido, se eu orientar o meu sentido positivo, né? Deste lado aqui, tá? Pro lado daqui para cá, em X, tá? A placa inferior vai ter sentido positivo, né? A placa inferior tem um sentido positivo, enquanto a superior vai ter, então, o seu valor negativo. Então, tanto a placa superior quanto a placa inferior, elas são iguais em módulo, tá? Elas são iguais, só que elas têm sentidos contrários. E aí,
como uma força que é orientada sobre um eixo, tá? Que eu tenho uma orientação de eixos aqui. Então, nesse caso, o exercício me propõe desde o começo que eu oriente, então, o eixo X, né? Para esse lado, da esquerda para a direita. Peraí, vou fazer diferente aqui. Com mais cores. Se eu vou ter uma orientação aqui, ó, para cá, tá? De X. E para cima de Y, tá? A placa inferior vai ter tensão de cisalhamento positivo, porque simplesmente, como a tensão de cisalhamento, ela é oriunda, tá? De uma força tangencial também, essa força tem orientação, tá? Força tem orientação. Se o eixo está da esquerda para a direita, a inferior é positiva, enquanto a superior é negativa, tá? Então, ele te pergunta na letra C, qual é a tensão de cisalhamento? Na letra C, ele te pergunta tensão de cisalhamento na placa superior. A tensão de cisalhamento, ela é 0,6 Pascal, tanto na placa superior quanto na inferior, tá? Então, a letra C e a letra D são iguais, correto? Iguais. Agora, na letra E, quando ele te pergunta sobre orientação, é isso. Vou fazer aqui o desenho esquemático aqui. Tá? Enquanto eu tenho Y, X, o perfil aqui o perfil de velocidades, tá? Perfil de velocidades aqui. Isso vai me dar origem, então, a uma tensão de cisalhamento, que é oriunda, então, de resistências, né? Na parte superior, da direita para a esquerda. E aí, na parte inferior, como resposta à parte superior, tá? E aí, na parte superior, por conta da orientação de eixos, ela é negativa. E na parte inferior, ela é positiva. Ok? Simplesmente porque a gente orientou o eixo, então, dessa maneira que a gente não, o exercício propõe que a gente faça essa orientação, tá bom? Esse exercício é isso, ele tem uma complexidade com relação a essa orientação, né, de forças e tudo mais, mas era isso que eu queria passar nesse terceiro exercício, e aí vamos para o próximo, tá? Muito obrigada!